Tá Visto, com Renan Gardini. Sexta-feira é dia de dica de produções de cinema e da TV aqui na Band News Manaus. O jornalista Renan Gardini é quem traz aqui as opções para você, quem sabe, curtir o seu fim de semana na boa. Bom dia, Renan. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Diane. Bom dia, Tawane. Bom dia, ouvinte. O mais importante de tudo, bom dia, Thiago. Tudo bom, Thiago? Sei não, hein? Hoje a dica é de longa-metragem, o filme Trainspotting. Conta pra gente, Renan. Então, nos anos 60, a gente teve esse movimento que nasceu, que foi o movimento de contracultura, que é aquele movimento dos jovens que estavam indispostos com aquela geração anterior, estavam meio revoltados com a geração dos pais deles, e aí resolveram trazer esses movimentos, na verdade, porque a contracultura ela gerou vários submovimentos. A gente tem o movimento punk, a gente tem movimentos de literatura, de artes plásticas e de cinema também. E nos anos 90, a gente teve uma das maiores obras de contracultura do cinema, que foi Trainspotting, de 1996, dirigido pelo Danny Boyle, baseada no livro do Irving Welsh. Trainspotting conta a história de 4 jovens de Edimburgo, na Escócia, que são viciados em heroína. E apesar de eles serem viciados em heroína, eles não são de uma classe que é considerada uma classe baixa. Eles são jovens de classe média, que têm ali seus 20 e poucos anos, saíram do ensino médio, se viram perdidos na vida, não sabiam muito bem o que fazer e acabaram caindo nesse mundo, né? O filme é protagonizado pelo Ewan McGregor, ele é conhecido hoje em dia mais como Obi-Wan, né, do Star Wars, o Obi-Wan, o mais recente ali das prequels, que teve a série dele agora. E a figura dele, a figura do Mark Renton, eu tenho até uma tatuagem aqui, ele se tornou essa grande figura da contracultura, com a sua dancinha ali no final do filme. Acho importante falar que o Danny Boyle, apesar dele conseguir transformar coisas feias, né, que é esse lance de você ser viciado em heroína, ele consegue transformar isso em cenas belas, mas apesar disso ele não glorifica o que aquelas pessoas fazem. O próprio livro não faz isso, né? Ele mostra como ele utiliza essas cenas belas para mostrar como eles se sentem quando eles usam as drogas, mas depois disso ele passa muito tempo mostrando quais são as consequências o lado obscuro, disso. Né? E sim, o lado obscuro. Pessoas morrem, pessoas se tornam viciadas, perdem patrimônio, ficam mal com a família, enfim. E esse filme ele foi muito importante para a contracultura porque ele veio de um lugar que é o Reino Unido, né, que é um lugar conhecido por ser muito tradicional, até hoje tem monarquia lá. Gerou muita polêmica lá também. Gerou muita polêmica, o filme foi muito mal falado nesses círculos na época. Inclusive mas depois com repercussão política, né, pelo que eu li. Com certeza. Ele inclusive foi impedido de ser passado em alguns países, mas depois eu acho que as pessoas entenderam o que o Danny Boyle estava tentando fazer com ele, e entenderam a escrita do Irving Welsh, que apesar de muito crua, eu acho importante para mostrar certas realidades, porque aqui a gente vê como é aquele negócio de você ter uma família, de você ter um empreguinho, de você pagar o seu aluguel, de você fazer as coisas. A gente vê isso pela parte de fora, a gente vê pela margem. As pessoas marginalizadas analisam isso através dos olhos dela. Tem um discurso do protagonista, o Mark Renton, que ficou muito famoso, que é o discurso de escolha a vida, escolha seu emprego, escolha uma família perfeita, escolha tal coisa, tal coisa, tal coisa, que ele faz em protesto ao estilo de vida que ele mesmo escolheu, que foi o de ser viciado, né? E durante o filme a gente vê ele tentando largar as drogas, a gente vê ele conseguindo ter uma vida normal, né? Só que aquele estilo de vida, aquele vício dele puxa ele de volta. É um filme que em certos momentos é bastante pesado, mas em certos momentos é bastante engraçado também, né? Ele analisa esse estilo de vida do viciado em vários aspectos, nos aspectos, não vou dizer positivos, né, mas nos aspectos que para eles podem ser positivos quando eles estão rindo, e muito principalmente nos aspectos negativos, o que isso faz com as suas relações, o que isso faz com o seu corpo, por exemplo, né? E ele traz também muita coisa de música, muita coisa do que os padrões da sociedade estabelecem para as pessoas, né? Fala um pouco contra isso também, né? Apesar de ser um estilo de vida meio errado de se escolher.
E é isso. Trainspotting é um clássico do cinema, teve uma continuação em 2017 que acompanha os personagens 20 anos depois do primeiro filme, né, para mostrar como tá a vida deles depois daquilo tudo. O final teve uma virada ali que trouxe certos questionamentos e a gente vê o que aconteceu depois dessa virada 20 anos depois. Então, hoje é praticamente uma indicação dupla. Eu indico muito Trainspotting e a sua continuação. O Thiago deu spoiler aí na live, né? Colocou um trechinho. Muito bacana. Quem está acompanhando pela live tem imagens aí do filme. São personagens muito caricatos até em certos pontos, sabe? Umas cenas bem engraçadas, né, Renan? Sim, e vale falar que como o filme é escocês, ele mostra uma realidade diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né? Então lá eles não têm certos problemas que a gente tem aqui. Então ele tenta explorar a parada por outro escopo. Muito bem, essa é a dica de Renan Gardini aqui na coluna Tá Visto, Tá Visto. Tá visto. Fica aí a dica para o fim de semana, quem quiser assistir, acompanhar, prestigiar essa sugestão do Renan. Muito obrigada, Renan, seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, Jenny. Muito obrigado, Tawane, Thiago. Bom dia, Thiago.